Como é bom estarmos começando a semana na casa do Senhor. Como é bom estarmos começando a semana oferecendo aquilo que nós temos, a nossa adoração, a nossa atenção, o nosso ser racional, espiritual para o nosso Deus. Eu louvo pela vida de cada um de vocês aqui essa noite e eu tenho a certeza que a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, essa palavra, ela vai nos fortalecer. E é uma palavra poderosa, irmãos. É uma palavra que eu creio que vai trazer muita cura, muita libertação. É uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. E o tema dessa noite é a graça que transforma. E eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 11. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 8. E nós vamos ler aqui do 1 até o 11, em nome de Jesus. Vou aguardar um pouquinho os irmãos acharem. E aí nós vamos começar a leitura daquilo que o Senhor hoje tem para as nossas vidas. Amém? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, porém é um texto muito perigoso. É um texto que algumas pessoas usam isso como desculpa. Para quê? Para que elas possam continuar no pecado. Elas usam esse texto para continuar fazendo aquilo que é de errado perante o Senhor. Elas usam esse texto para dizer assim: quem não tem pecado, que atire a primeira. Vai fazendo um favor aqui. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem aqui já ouviu alguém falar isso? Muitas pessoas já falaram isso.
Ah, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas um texto fora de contexto vira o quê? Pretexto. Porque no final, Jesus deixa bem claro: vá e não peques mais. Então tem um final da história. Por isso que eu falo que é um texto muito perigoso. É um texto que nós precisamos prestar atenção para entender que, de fato, o que o Senhor Jesus está nos falando. Se nós olharmos para esse texto, e eu vou fazer uma introdução rápida, nós vemos Jesus, ele passa no Monte das Oliveiras, ele vai para o Monte das Oliveiras, e todas as vezes que ele ia para o monte, ele ia orar. E ao amanhecer, o que acontece? Ele vai para o templo ensinar. E a palavra diz que se assentaram ao redor dele para poder aprender. Só que não muito distante dali, uma mulher que não estava orando, ela estava fazendo uma outra coisa. Ela não estava orando com o Senhor. Ela não estava no Monte das Oliveiras. Talvez ela estaria no braço do Oliveira. Só para a gente contextuar e entender. Mas ela estava em adultério. Ela estava adulterando ali. E ela foi pega em flagrante. Pegaram ela no ato. E quando eles pegaram ela, a lei já declarava o que era para ser feito: morte. Era assim que era a lei. Porém, eles queriam o quê? Armar contra Jesus. Bom, nessa situação nós podemos matar 2 coelhos numa pedrada só. E eles armaram para o Senhor Jesus. Armaram uma emboscada. E assim, quando foi apresentado para o Senhor Jesus, essa situação no que estava acontecendo, Jesus, ele escuta todo aquele alvoroço. E repare que o texto fala que ele faz o quê? Ele agacha e ele começa a escrever no chão. O que ele está escrevendo no chão, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala o porquê que ele fez isso. Jesus, mais uma vez, estava cumprindo as Escrituras. Se você tiver com a Bíblia aberta, volta para João, capítulo 7, versículo 37 e 38. E nós vamos entender o porquê que Jesus ele escreveu ali no chão. João 7, 37 e 38 diz assim, ó: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz o quê? As Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Grave isso, fluirão rios de água viva. Agora, se você não quiser, mas se você quiser, Jeremias 17, 13. Nós vamos entender o porquê que ele escreveu no chão. Jeremias 17, versículo 13. Aleluia. Todos acharam? Jeremias 17, versículo 13. Diz assim, ó, escuta. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos na onde? No pó. Pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Irmãos, tudo aquilo que Jesus faz é porque está escrito. E ele segue à risca
tudo que está como uma ordenância, cumprindo passo a passo da sua vida. Então ele escreve ali no chão, não sabemos o que ele escreve, mas diante da situação armada, e através daquela pressão no qual ele estava sofrendo, e aí Jesus, fala para nós, o que nós fazemos com essa mulher? Eles estavam esperando que Jesus falasse o quê? Bom, se a lei de Moisés é apedrejar, apedreja. E aí eles pegariam Jesus e falariam, olha só, aquele que prega amor, aquele que fala que tem que amar o próximo como a si mesmo, manda ser apedrejado. Vamos prender Jesus. Mas se Jesus vai contra a lei, eles poderiam muito bem falar assim, você está indo contra a lei. Então vamos pegar e vamos te apedrejar também. Ou seja, uma cilada armada para o nosso Senhor. Mas Jesus, de forma bem sábia, ele é soberano. Ele diz, na maior calma, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um a um a palavra de Deus diz que foi soltando as pedras e foram saindo. Eu reparei no texto que nem os discípulos acho que ficaram. De certo pensaram, vai sujar para nós aqui também. Mas não ficou ninguém. A palavra diz que ele ficou a só com a mulher. E ele faz uma pergunta para essa mulher: cadê os seus acusadores? E ela falou, olha, não ficou nenhum, todos eles foram embora. Mas ninguém te condenou? E ela disse, não. E o nosso Deus, o nosso Senhor, disse, eu também não. Vai e não peques mais. Esse aqui é o texto que nós lemos. Esse é o texto que nós descrevemos aqui e que nós entendemos que o Senhor quer falar conosco essa noite. A graça que transforma. Eu olho para esse texto, irmãos, e eu começo a aprender com ele algumas lições. E a primeira delas é que nós temos escolhas. Eu e você, nós temos escolhas todos os dias. Todos os dias é um papel em branco, como um presente de Deus para mim e para você. Quem vai escrever nesse papel é eu e você. Todos os dias nós recebemos essa oportunidade e esse presente do Senhor. O Senhor Jesus escolheu ir para o monte orar. Ele escolheu ir para o templo ensinar. Mas essa mulher, ela decide fazer uma outra coisa. Ela decide ir por outro caminho. Ela decide pecar. Ela decide fazer algo errado. Foi a decisão dela. Assim como eu e você, nós temos as decisões todos os dias que batem na nossa porta. Oportunidade de fazer o bem e oportunidades também de não fazer o bem. Essa mulher, ela decidiu ir pelo caminho errado, ela decidiu pecar. Ela decidiu fazer algo que ela não poderia fazer. E muitas vezes, irmãos, de forma inconsciente, nós erramos. Muitas vezes, de forma inconsciente, sem entender, sem compreender, nós acabamos errando, acabamos pecando contra o Senhor. Muitas vezes, sem o conhecimento, eu e você erramos de forma inconsciente. Mas também, muitas vezes, de forma consciente, nós podemos errar e pecar diante do Senhor. Mas não importa, irmão, de que forma que hoje você chegou aqui. Não importa a maneira como você chegou aqui essa noite. Se você errou de forma consciente ou de forma inconsciente. O que importa, irmão, que hoje, aqui, esse mesmo Jesus que absolveu essa mulher, hoje ele está aqui. Então, mais importante, não é a forma como você entrou aqui essa noite. O mais importante é a forma que você vai sair daqui essa noite. Amém, irmãos?
Então nós temos que entender que há escolhas. Todo dia bate na nossa porta e eu e você vamos decidir qual caminho nós vamos seguir. Qual caminho nós vamos trilhar. Qual o caminho que vai agradar ao Senhor e qual o caminho que vai desagradar a Deus. A escolha ela é individual. E a única pessoa que tem poder sobre você é você mesmo. Irmãos, é muito sério isso. É muito sério porque toda escolha existe uma consequência. Todas as escolhas existem consequências, boas ou ruins. E o segundo ponto que eu entendo desse texto é que as consequências das escolhas, elas vêm de qualquer forma. Elas aparecem, as consequências é fato. Irmãos, essa mulher sabia que se ela fosse pega, ela sabia que se ela fosse pega no ato, ela seria condenada à morte. Essa mulher tinha consciência disso, era uma lei, e uma lei de muitos anos. Ou seja, ela tinha consciência da gravidade do problema. Ela sabia que era gravíssimo. Por quê? Porque estava na lei. Se nós pegarmos Levítico 20:10, diz assim, ó, Levíticos 20:10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser o quê? Executados. Isso está lá em Levíticos. Isso aqui é a lei que Moisés escreve. Mas se nós pegarmos um pouquinho antes, qual é o 7º mandamento que Moisés trouxe? Não adulterarás. Ou seja, ela tinha a consciência que o problema, que aquilo que ela estava fazendo era gravíssimo. Ela sabia que esse adultério, essa conduta levaria ela à morte. Assim como nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6:23. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, e entender que errar, estar no erro, estar no pecado, é um salário de morte. Irmãos, existe a lei da semeadura. Tudo que se planta, se colhe. Lá em Gálatas 6:7. Tudo que você plantar, você vai colher. A consequência. A consequência, ela vai vir daquilo que você está plantando. E eu vejo que muitas vezes, irmãos, o pecado nos dá a impressão de que ele nunca será revelado. Não é verdade? O pecado dá essa impressão de que nunca vai ser revelado. Sempre vai ficar no oculto, ninguém vai descobrir. Ninguém vai saber, ninguém está vendo. Eu estou me comportando normalmente na sociedade, ninguém vai perceber isso. Ou existe duas frases muito usadas, sabe qual que é? Mas tem gente que faz também. Ou tem uma frase também que é muito usada, eu não estou fazendo mal para ninguém. Irmãos, nós precisamos tomar a consciência que o salário do pecado, ele nos leva à morte. E eu e você, nós estamos sujeitos a erros, sim. Quem aqui nunca errou? Todo mundo errou. Mas nós precisamos entender do nosso Senhor Jesus o que nós precisamos consertar na nossa vida e parar de fazer. Não adianta a gente vir todo domingo, toda terça, toda quinta, escutar a palavra, escutar o sermão e continuar tendo a mesma vida. O problema não está na palavra. Então nós precisamos ter uma consciência de que nós precisamos mudar. E o nosso mau comportamento, o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro,
acaba sendo transmitido para outras pessoas que estão ao nosso redor. Se você pegar hoje as famílias destruídas, para e faz uma análise. O porquê? Não precisa analisar tão profundo, não. Você já vai entender o porquê que elas estão destruídas. Por causa da conduta errada das pessoas. Então nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra do Senhor. Olhar para esse Deus vivo. Olhar para o Senhor Jesus. Esse aqui que nós lemos, que ele estava naquele dia, no qual ele falou com essa mulher. Esse Jesus, hoje, ele está aqui. Hoje ele está aqui para que nós possamos nos colocar diante dele, irmãos. Para que nós venhamos entender e corrigir o percurso da nossa vida que precisa ser corrigido. É isso que Deus quer. Porque, irmãos, a consequência do pecado é gravíssima. E ela nos leva a uma exposição. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui essa noite é que a consequência do pecado vai nos levar à exposição a todos. Essa mulher, ela foi pega em adultério. O que eles fizeram? Levaram ela para a presença de todos. Só que eles não levaram ela, olha, faz favor, pega aqui na minha mão, nós vamos te levar lá. Essa mulher com certeza foi pega pelo cabelo, jogada no chão. Ali houve chute, xingamento, guspe. Essa mulher com certeza ela foi enxotada pelaquela sociedade que estava na lei. Ou seja, a exposição do pecado, irmãos, uma hora ele vai aparecer. E quando ele aparece, ele traz humilhação. Porque é isso que o inimigo quer, ele quer nos humilhar. E quando acontece, o que nós pensamos, o que eu acredito que essa mulher pensou, ela deve ter se arrependido. Ela deve ter pensado assim, por que eu fui fazer isso? Agora estou sendo humilhada. Nós não sabemos se essa mulher tinha filhos, não sabemos se ela tinha pais, nós não sabemos. Mas essa mulher, ela foi torturada ali, ela foi espancada, ela foi difamada. É a exposição do pecado. Quando nós não corrigimos ele, quando nós não abandonamos ele, ele vai nos expor ao ridículo. E quando ele nos expõe, nós perdemos algo que é precioso, a nossa reputação. Irmãos, não tem vantagem nenhuma ficar no pecado. Não tem vantagem nenhuma ficar no erro. Porque uma hora ou outra, ele vai nos expor. E quando ele nos expõe para matar. Ele nos expõe para acabar conosco. Essa mulher, irmãos, pela lei, ela estava condenada à morte. Pela lei, ela estava condenada. Era a morte na certa. Só que a armadilha dos homens, as armadilhas que os homens normalmente fazem, elas não anulam o olhar de misericórdia de Jesus. Ela não anula o olhar de misericórdia do nosso Deus. Os fariseus, eles trazem a mulher como uma acusação pública. Eles trazem ela e acusam ela publicamente, tentando armar uma cilada para pegar o Senhor Jesus. Usam a lei para condenar, porém eles ignoram o arrependimento e o valor que existe em uma vida. O valor que Deus ele dá para uma vida. Assim como nós vimos aqui o filme. O valor que tem uma vida para o Senhor é precioso. Aleluia! Todos estão aqui, irmãos? Ou seja, o mundo pode te expor. O mundo pode te expor, mas Jesus te vê com os olhos de compaixão. Os olhos de Jesus são sempre olhos de compaixão. Aleluia.
O nosso Senhor Jesus não veio para nos destruir. Muito pelo contrário. Ele quer nos restaurar. O pecado pode expor, a lei pode condenar, mas o nosso Senhor Jesus não vem para nos destruir. Ele vem para nos restaurar. O pecado expõe, mas Jesus restaura. Os fariseus queriam humilhar a mulher e testar Jesus. Mas Jesus não veio para expor. Jesus não veio para expor os pecadores, ele veio para restaurá-los. Irmãos, o Senhor Jesus quer restaurar essa noite. O Senhor Jesus quer restaurar essa noite. Aleluia, Jesus. Irmãos, um quarto ponto que eu entendo aqui desse texto é que as situações sempre tentam encurralar Jesus. As situações sempre tentam encurralar Jesus. Quando acontece alguma situação na nossa vida, vem aquela voz falando assim: você não é crente? O que Jesus vai fazer agora? Não tem mais jeito. Acabou a solução. Olha o que acontece aqui. Fizeram uma armadilha para pegar Jesus. A circunstância estava toda armada. Se Jesus falar que é para condená-la a pedrada, nós pegamos ele. Mas se ele revogar a lei, nós pegamos ele também. Ou seja, armar uma situação para encurralar o nosso Deus. A circunstância sempre vai tentar fazer com que eu e você venhamos pensar, talvez, que Jesus está encurralado. É o nosso pensamento humano. É o nosso pensamento lógico. É o nosso pensamento de homem, de mulher. Só que nós, irmãos, precisamos entender que nosso Deus é um Deus onisciente. Um Deus onipotente, onipresente. É um Deus que sabe de todas as coisas. É um Deus que criou a sabedoria. É um Deus que criou todas as coisas. E eu olho para o texto e eu vejo que o silêncio de Jesus revela a sua sabedoria. O silêncio de Jesus revela a sabedoria de Deus. Irmãos, muitas vezes nós queremos respostas imediatas de Deus. Diante de situações, diante de circunstâncias, nós apontamos até para Jesus e falamos: Jesus, responde logo. Mas eu entendo que Jesus, no silêncio, ele responde com sabedoria. Jesus, ele não reagiu de imediato. Então, irmãos, nós precisamos entender que o tempo certo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Se Deus ele não está reagindo no tempo que nós determinamos, é porque não é o tempo dele. Jesus ele não reage de imediato, mas ele mostra no seu silêncio a sabedoria e o controle de todas as coisas. Diante de toda aquela armadilha, diante de todas aquelas acusações, diante de toda aquela pressão que estavam se jogando para cima dele, Jesus em silêncio, ele mostra a sabedoria e o seu autocontrole. Ele mostra e ele revela a hipocrisia daqueles acusadores. Os fariseus ignoraram os seus próprios pecados enquanto eles estavam condenando uma mulher. Eles ignoraram todos os seus erros enquanto eles estavam apontando o dedo para aquela mulher. Só que enquanto nós estamos apontando um dedo, tem 3 apontando para nós.
E Jesus, ele expôs a hipocrisia que mostrou que Jesus, ele mostra que todos carecem da graça de Deus. Todos nós carecemos da graça do Senhor, irmãos. E diante daquela situação, daquele alvoroço, daquelas pessoas ali com raiva, xingando, aquele tumulto, Jesus mostra algo para nós impressionante. O quinto ponto que eu quero trazer para nós essa noite é que para minha e a sua defesa, Jesus, ele é o suficiente. Para minha e para a sua defesa, Jesus, ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Porque através da resposta, do silêncio, ele se expõe de sabedoria e entendimento na hora das acusações. A resposta de Jesus silencia os acusadores. Jesus, ele escreve no chão e ele declara ali: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém esperava essa resposta. Ninguém esperava a resposta de Jesus. Ou seja, diante de toda aquela multidão que estava ali, querendo apedrejar, querendo matar aquela mulher, um a um, os acusadores se retiraram. Um a um eles foram se retirando. Sabe por quê? Porque quando Jesus declara: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, é nesse momento que eles tiveram a consciência que eles também eram culpados, que eles também tinham pecado. É nesse momento que eles estavam conscientes da própria culpa que eles carregavam também. A graça de Deus, irmãos, revela que todos nós carecemos de perdão. E essa noite eu venho para falar assim: não apedreje. Não jogue pedra em quem precisa, na verdade, de uma misericórdia. Não taque pedra naqueles que estão precisando ou passando por um momento difícil. Porque se nós entendermos e olhar para dentro de nós já estivemos ali no lugar daquela mulher. Nós já tivemos pecados. Nós já tivemos erros. E que se fosse pela lei nós estaríamos mortos. O mundo está precisando de cada vez mais que as mãos estejam estendidas. Menos dedos apontados e mais as mãos estendidas. Irmãos, é nesse momento que eu vejo o sexto ponto. Jesus não condena, mas ele perdoa. O nosso Jesus, ele não condena, ele perdoa. O perdão de Jesus é que liberta. O perdão de Jesus é que faz a diferença. Irmãos, Jesus, ele não aprovou o pecado. Jesus, ele não aprovou o pecado. Mas ele ofereceu um perdão e um novo recomeço. Jesus, ele mostra a graça que transforma a vida de uma pessoa. Mesmo diante de uma acusação, mesmo diante de um feito, porque ela foi pega em flagrante. Jesus, ele não anula o pecado dela, mas ele oferece. Ele oferece a graça que transforma. Ele oferece a graça que somente ele pode trazer para nós. A verdadeira justiça, irmãos, a verdadeira justiça, ela vem da parte do Senhor. Essa é a verdadeira justiça. Os acusadores, eles foram confrontados com a verdade. E quando eles foram confrontados com a verdade, não ficaram nenhum. Porque a verdadeira justiça, ela não vem da condenação humana. A verdadeira justiça, ela vem da redenção divina.
Ou seja, irmãos, o que nós temos que buscar é a justiça de Deus. É a justiça do Senhor. É a justiça do Senhor que traz a graça transformadora. Porque, irmãos, nem todos tiveram a chance de ter Jesus no caminho. Nem todos tiveram a chance de passar e ter Jesus no caminho. Quantas pessoas foram apedrejadas? Quantas pessoas morreram pela mesma acusação, pelo mesmo pecado? Mas essa mulher, ela só não foi morta nessa data porque ela estava no caminho em que Jesus estava. Ela estava no caminho em que Jesus estava. E assim como hoje, eu e você estamos aqui na presença desse mesmo Jesus, que perdoou e ofereceu uma nova chance para essa mulher. Irmãos, tem pessoas que carregam culpas, pecados que lá atrás aconteceram e não conseguem virar a página. Elas não conseguem deixar para trás algo que aconteceu lá atrás, ou que ela fez, ou que fizeram para ela. Mas essa noite, irmãos, o nosso Senhor Jesus está aqui para oferecer a graça que transforma, a graça que oferece uma nova oportunidade de vida para cada um de nós. Porque Ele sabe que o salário do pecado é a morte. E Ele quer nos resgatar desse lugar. Ele quer abrir os nossos olhos. Aquilo que o mundo condena, que a lei mata. Ele está dizendo hoje aqui, eu sou a graça que transforma, que dá oportunidade, que vai fazer uma virada na sua vida. E a partir de hoje, você vai deixar o que tiver que deixar para trás. E seguir uma nova caminhada, com a conta paga. Aleluia! Aleluia, irmãos! Sétimo ponto. Ele diz assim, vai e não peques mais. Irmãos, aqui está um ponto-chave. Eu vejo que é o ponto-chave da história. Vai e não peques mais. Irmãos, se nós entendermos aqui, nós analisarmos o que o texto fala, é impossível alguém continuar a sua caminhada e não pecar mais. Nós somos falhos. Vai ter alguma coisa que vai acontecer? Sim. Mas, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é, vai, muda de vida. Não faça mais o que você está fazendo. Deixe para trás a partir de hoje. Saia desse caminho que vai te levar para a morte. Saia desse caminho que vai te levar para uma desgraça. Saia desse caminho. Não faça mais o que você está fazendo. É isso que Jesus ele está dizendo. Quando ele diz, vai, não peques mais. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, é isso que Jesus está trazendo para essa mulher. Siga uma vida diferente. Irmão, se tem algo que você de repente está fazendo, que isso incomoda o seu coração, pode ter certeza. Que é o Senhor tentando te avisar que isso não está certo. E nós precisamos abandonar isso, deixar para trás e seguir uma nova vida com o Senhor Jesus. O perdão de Jesus é um recomeço. O perdão de Jesus é um recomeço para nós. Não é uma permissão. Jesus não condena a mulher. Mas ele também não ignora o seu pecado.
Jesus, ele oferece o perdão, irmãos. Ele oferece o perdão e uma nova direção. Olha, você está indo para esse caminho, mas esse caminho vai te levar para a morte. A direção é essa. E nós precisamos se arrepender para mudar a nossa história, para mudar a história da nossa casa, da nossa família. O Senhor Jesus está dizendo, vai e não peques mais, muda de vida, não faça mais as mesmas coisas. Eu sou o Deus que perdoa. Eu não sou o Deus que condena, eu não estou aqui para condenar, eu estou aqui para perdoar. Mas a partir do perdão, siga uma nova história. Siga uma nova direção. Abandone a sua vida de pecado. O perdão de Cristo, irmãos, não é uma conivência, como muitos acham que é. O perdão de Cristo é um convite para a nossa transformação. Ele não apenas nos livra da morte, mas ele nos chama para uma vida eterna. E eu estava conversando, acho que foi a Daiane que me falou, que a decisão pela vida eterna, irmãos, ela já começou. Muitos acham que é no leito de morte, no final da vida. Não, irmãos. A decisão pela vida eterna, ela já começou. E eu oro em nome de Jesus, para que nós venhamos estar com os olhos abertos, porque a decisão de ter a vida eterna com o Senhor, ela já começou. Ela já começou na minha vida e na sua vida. É por isso que Jesus, ele não vem para trazer a morte, mas ele vem para nos chamar para uma vida eterna, para uma vida em santidade. Irmãos, nós temos um Deus que nos ama tanto, que o amor dele é um amor incondicional. O amor dele é um amor que não conseguimos comparar e entender. Aquilo que para nós é difícil de perdoarmos, o Senhor nos ensina que nós precisamos sim perdoar, porque Ele já nos perdoou. E essa noite o Senhor está dizendo aqui que se tem alguma coisa, hoje é noite de conserto. Se você fez de forma consciente, ou se você fez de forma inconsciente, hoje é uma noite de conserto. Hoje é uma noite que nós vamos acertar as contas, assim como essa mulher foi exposta. E Jesus disse, olha, eu também não te condeno. Ou seja, está perdoada, vai e não peques mais. Essa noite é uma noite para nós nos colocarmos diante do Senhor, para que a redenção daquele que vive, para a redenção daquele que é do nosso Deus, venha estar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa. E eu quero concluir essa passagem, irmãos. Aleluia. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Irmãos, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós temos muitos erros, e muitas vezes o que nós temos para oferecer para o nosso Deus é praticamente nada. Mas pela misericórdia e a graça do Senhor, Ele continua nos amando, Ele continua nos perdoando. A palavra de Deus diz que a sua misericórdia ela se renova, graças a Deus, todas as manhãs.
E eu quero concluir essa passagem, irmãos. Pegaram a mulher em adultério e levaram ela até Jesus. Todos estavam com as pedras nas mãos. Todos que estavam ali estavam com as pedras nas mãos. E eu pergunto, a lei foi escrita aonde? Na pedra. A lei foi escrita na pedra. O que Jesus está dizendo era, se você está na lei, então taca a lei. Mas eu, Jesus, não estou na lei. Eu, Jesus, estou na graça. Então a lei te ensina a atacar a pedra, mas a graça, ela vai te ensinar a perdoar. A graça, ela vai te ensinar a perdoar. Ou seja, pela lei, essa mulher chegou ali viva para sair morta, mas pela graça, essa mulher chegou morta para sair viva. E assim o Senhor está dizendo hoje, Ramaná Sorecanta Labachou, eis que tem pessoas aqui que chegaram mortas, mas vão sair vivas daqui. Aleluia! Mas tem um detalhe maior. A única pessoa ali que tinha o direito, que não tem pecado de atirar a primeira pedra. A única pessoa que ali tinha o direito de tacar a pedra nela, era quem? Jesus. Mas ele não tacou. E por que ele não tacou? Ele não está na lei. Ele não está na lei, ele cumpre a lei, mas ele é a própria graça redentora, irmãos. E por que ele perdoou ela? Porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Lá em Romanos 5, 20 e 21 diz, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça de conceder a vida eterna mediante a Cristo Jesus. Aleluia! Oh Deus! Irmãos, eu não sei aonde você errou. Eu não sei, de repente, aquilo que você carrega com você. Mas a graça, ela está te dizendo hoje, eu te liberto. A graça do Senhor Jesus está dizendo hoje para mim e para você, não importa o que você fez, hoje é um dia especial que eu te liberto. Aleluia! Irmãos, assim como aquela mulher, depois de errar, ela teve um encontro com Jesus. Assim como Paulo, depois de perseguir os cristãos, de matá-los, ele teve um encontro com Jesus. Assim como Pedro, depois de negar o Senhor Jesus 3 vezes, ele teve um encontro com Jesus. Aleluia! E todos eles tiveram a oportunidade de receber a graça que transforma. E a partir da graça que transforma, que eles receberam, aleluia! A graça que transforma em uma nova oportunidade de vida. O Senhor está dizendo hoje, aqui essa noite, que a graça será liberada sobre a sua vida. Ramaná sorecanta labachou. Que a graça do Senhor será liberada sobre a sua vida. E a partir de hoje será uma nova história, uma nova oportunidade. Ramaná sorecanta labachou. Oh!
Essa mulher chegou. Diante da lei, ela chegou viva para sair morta, mas diante da graça, ela chegou morta para sair com vida. E hoje, Abadá, Solecanta, Lamachou. Abundará a graça do Senhor. Labassore canta, Lamachou. Deus maravilhoso. Não importa o que você fez. Não importa como você chegou aqui. Mas você veio de encontro com Cristo. Essa noite estava escrita. E você não veio aqui por um acaso. Hoje é noite de receber do Senhor a graça que transforma, a graça que renova, a graça que vai te dar uma nova direção. Labadá, Sorecanta, Lamachou. Irmãos, se coloquem de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar um louvor. E eu te peço, olhem para a letra dessa canção. Olhe para a letra dessa canção. Labachore canta, Lamachou. É noite de encontro com Deus. Canta, Lamachou. Deus. Vamos adorar ao Senhor. Adore. Abra o seu coração. Deus. Comendo no chão dos fariseus e que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas tem uma pedra pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim amor, mas mesmo assim amor, com a casa antiga, pedra quem nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou.
Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Lava, Senhor, e canta, lava, show. Oh, Espírito Santo, lava, Senhor, e canta, lava, show. Deus, Senhor, 25 de maio. É o dia em que a graça vem de encontro. Trazendo uma transformação, uma oportunidade de um recomeço. De você não carregar mais aquilo que você tem carregado durante anos. O Senhor está me dizendo aqui que essa noite é a oportunidade que eu estou dando para os meus filhos de um conserto, de perdoar aquele pecado, aquele erro, de receber a graça e através dessa graça ter uma vida nova, uma vida abundante. Lavaxou, levanta, lavaxou. E eu quero te chamar aqui à frente. Você que de repente tem algum erro, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, seja que de repente na época você não tinha conhecimento, mas hoje você quer acertar as contas com Jesus. Eu quero orar com você. Eu peço para que você venha aqui à frente. Nós vamos orar com você. O Senhor Jesus está te chamando aqui na frente para que Ele possa liberar o perdão dEle, liberar a graça dEle, a graça que vai transformar a sua vida. Aleluia. Eu chamo você para vir aqui na frente. Eu chamo você para vir aqui na frente. Se você quer uma mudança, hoje é o dia. Hoje é o dia de uma mudança. Irmãos, não se importa com quem está orando. Se importa com o que Deus está falando. Hoje é o dia de conserto. Aleluia!